No texto da página 46, fala sobre respeito ao idoso. Então, aqui tem uma pergunta. Você já acompanhou um adulto a uma agência bancária, posto de saúde ou outro posto de serviço em que muitas pessoas precisam ser atendidas? Esses estabelecimentos costumam distribuir senhas para organizar o atendimento das pessoas de acordo com a ordem de chegada. Então, painéis eletrônicos são usados para mostrar a senha de quem será atendido e geralmente essas senhas são sequências numéricas crescentes. Porém, às vezes a sequência numérica é interrompida. Por exemplo, tem 323, 45, aí depois 324, 41. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque, para que seja feito um atendimento preferencial. Então, você já ouviu falar nesse termo, né? Além dos idosos, portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos têm direito a um atendimento preferencial. No atendimento preferencial, posso ser atendido antes de algumas pessoas que chegaram mais cedo. Um idoso falando aí. Então, gente, muitas vezes a sequência numérica é interrompida mesmo. A gente tá lá esperando, a gente, por exemplo, é o 45. Aí aparece uma pessoa que tem preferência e, por exemplo, ela aparece lá o número 41. Porque essa pessoa vai entrar antes da gente. Então, essa pessoa ela tem preferência. Ela tem alguma necessidade especial, ou ela é gestante, ou é um idoso, e assim por diante, certo? Então, aqui na página 47, continuando, diz assim: idosos também têm outros direitos garantidos. Então, vamos observar alguns deles aqui. Muitos idosos não sabem, mas em viagens entre municípios ou estados, o transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário deve reservar 2 vagas gratuitas para idosos com renda menor do que 2 salários mínimos. Então, todo transporte rodoviário, ferroviário ou aquaviário tem 2 vagas reservadas grátis para idosos. Estacionamentos públicos e privados devem reservar vagas próximas da entrada do estabelecimento para idosos. Isso a gente observa. Quem já foi no açaí ou no atacado pode observar que na frente lá as vagas são reservadas para os idosos, porque fica mais fácil deles se locomover até a entrada, né? Em todo transporte público deve haver assentos reservados para idosos. Aqui a gente não anda muito, não tem muito transporte público, porque é uma cidade pequena. Mas em Recife, por exemplo. Então, como eu estava falando, aqui é uma cidade pequena, então não tem transporte público. Mas, por exemplo, em Recife, os ônibus, os metrôs, tem que ter o assento reservado para idoso. Muita gente não respeita, senta e quando o idoso chega, não cede o lugar para eles. Isso a gente não pode fazer, porque a gente está desrespeitando o direito que eles têm, né? Além de sabermos que eles precisam mais, porque eles estão mais velhinhos, já tem, a gente já tem mais, vamos dizer assim, eles já têm menos força, menos habilidade, menos força para segurar, por exemplo, se alguma coisa acontecer, eles estiverem em pé. Então, eles precisam mais, por isso que eles têm esse direito. Então, a gente tem que respeitar, não é isso? Então, idosos não devem pagar mais do que a metade do valor do ingresso para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, como cinema e teatro. Então, muitos idosos também não sabem, mas eles só podem pagar a metade, só devem pagar a metade em cinemas, em teatros, eventos culturais. Então, eles têm esse direito. Se um evento for R$ 20, eles só devem pagar 10, a meia, né? A metade.
Os idosos devem ser isentos de tarifas cobradas em transportes públicos. Isso aqui é muito comum nessas cidades, né, que tem o transporte público. Os idosos, eles só mostram a carteirinha e eles têm direito a entrar sem pagar nada, certo? Aí aqui, ó, vocês vão responder essas perguntas da página 47. Você conhecia os direitos dos idosos apresentados acima? Você conhece outros direitos deles? Aí a segunda pergunta, em sua opinião, por que é importante que idosos tenham direitos diferenciados de outras pessoas? Como atendimento preferencial, assento reservado e isenção de tarifa de transporte. Então, vocês vão responder essas duas perguntas, podem responder no livro mesmo e mandar para a tia, tá bom?